A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas. Comer é sempre bom, mas nem sempre faz bem. O grande avanço da ciência na área da nutrição transformou o simples ato de comer em uma ferramenta poderosa na promoção da saúde. A cada dia são descobertos novos nutrientes capazes de atuar diretamente no organismo. Uma nutrição adequada é capaz de diminuir o estresse e pode auxiliar no combate a diversas doenças. A nutricionista Adriana Badini explica que alguns alimentos não podem faltar na alimentação de uma pessoa que quer manter-se saudável. Muitos deles são chamados de alimentos funcionais. Os alimentos funcionais são aqueles alimentos que, além das propriedades nutricionais básicas, eles têm efeitos benéficos à saúde, na questão de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial, a diabetes, o câncer, a osteoporose. E são alimentos que estão na nossa dieta básica e que possuem essa propriedade de prevenção de doenças crônicas. No lado oposto, existem determinados tipos de alimentos que são os grandes inimigos da nossa saúde. As gorduras trans, principalmente, que são aquelas gorduras encontradas nos produtos industrializados, como os biscoitos recheados principalmente, os fast foods, batata frita, a maioria dos produtos congelados, sorvetes e produtos de panificação também. Esses são os grandes inimigos porque é uma gordura que eleva o colesterol e causa um aumento de gordura abdominal que está relacionado com a questão da obesidade e da diabetes. Além dessa gordura, tem a gordura saturada, que é a gordura de origem animal, que também causa o entupimento das artérias, a elevação do colesterol, e os carboidratos refinados, principalmente o açúcar, que eu acho que é o grande vilão hoje, o grande causador da diabetes e da obesidade, que está incluído em quase todos os alimentos industrializados, e os carboidratos refinados de uma forma geral, como o pão francês, os biscoitos, bolos. Esses produtos realmente são uma junção de tudo que não deve ser ingerido, que é a gordura trans, que é o carboidrato refinado, que é a farinha de trigo refinada. Eu acho que realmente esses hoje são os grandes inimigos. Ingerir líquidos durante as refeições prejudica mesmo a saúde? Depende para quem. Em indivíduos que têm um problema chamado hipocloridria, que é quando ele produz pouco ácido, pouco suco gástrico para a digestão, o que vai acontecer é que a ingestão de líquido na refeição vai estar diluindo essas enzimas digestivas e com isso vai estar prejudicando o processo de digestão. Para pessoas que têm hernia de hiato, para pessoas que têm gastrite, isso realmente é contraindicado. Para indivíduos normais, que têm um processo de digestão normal, pode ingerir até 200 ml de líquido sem nenhuma intercorrência. É sempre bom evitar os refrigerantes, as bebidas cafeinadas, porque são bebidas que inibem a absorção de determinadas vitaminas e de minerais. As bebidas gaseificadas também são complicadas, porque acaba causando uma distensão gástrica, e com isso aquele indivíduo que pretende ter um abdômen perfeitinho, aquele indivíduo que está tentando emagrecer, que precisa reduzir a capacidade do seu estômago, realmente seria algo prejudicial. Mas, no geral, se o indivíduo ingerir 200 ml de água ou de suco numa refeição, não há problema, desde que ele não tenha nenhum transtorno gastrointestinal. Embora muita gente já saiba, nunca é demais enfatizar a diferença entre produtos diet e produtos light. O diet subentende-se que é aquele produto que não tem determinada substância. Pode ser açúcar, mas pode ser também o sal. Então, diet significa teor zero de determinado nutriente ou ingrediente. No caso, a gente encontra muito mais alimentos diet com zero açúcar. Essa é a ideia. E os alimentos light são aqueles alimentos que têm redução do teor de pelo menos 30% em relação ao produto original. Então você pode ter, por exemplo, um requeijão light, ele tem 30% a menos de gordura do que um requeijão normal. Um pão light, ele tem que ter 30% a menos de gordura ou de açúcar do que um pão tradicional. Com toda essa correria do dia a dia, é comum as pessoas se alimentarem fora de casa. O grande desafio é manter uma alimentação saudável, mesmo comendo em restaurantes do tipo self-service. Será que isso é possível? Quando a gente consegue fazer com que o corpo comande a cabeça, que seria o ideal, que é quando você passa a selecionar seus alimentos pensando em saúde, acho que fica muito simples a pessoa escolher os melhores alimentos para si. Agora, quando não existe isso ainda, esse conceito, aí realmente acho que fica bastante complicado comer na rua, porque as opções aí são diversas, os fast foods, e muitas pessoas, às vezes, pela correria, deixam de querer ir num restaurante, almoçar, para escolher
comer um sanduíche, e a gente tem que remar contra isso para que não permita esses hábitos fazerem parte do nosso dia a dia. Na onda dos modismos, uma das últimas tomou forma sob o nome de ração humana. É uma junção de todos esses alimentos funcionais que nós já falamos, e o que a gente pode fazer é individualizar essa composição da ração humana para cada indivíduo de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, a gente pode estar usando a linhaça como fonte de ômega 3, ômega 6 e fontes de lignana, que tem o poder de ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares e também no equilíbrio hormonal. Então, pode ser utilizada para TPM, para mulheres na menopausa. Você pode estar utilizando a aveia, que é um bom redutor de colesterol, por conta das beta-glucanas, o cacau como uma fonte de antioxidante potencial, o germe de trigo como fonte de vitamina E, que também é um outro antioxidante. E aí essa composição da ração ela deve variar de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Hoje o 30 Minutos mostrou a importância de se manter uma vida saudável e como isso está intimamente ligado à conquista de uma boa qualidade de vida. Eu sou Rolf Dansger, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E lembre-se, se você não conseguiu assistir ao nosso programa desde o início, basta acessar o nosso portal na internet, www.forpresscomunicações.com.br, ou então vá até o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/user/forpresscomunicações. Você também pode ficar por dentro de tudo o que acontece em nossos programas através das principais redes sociais na internet, Orkut, Facebook ou Twitter. É a Forpress Comunicações sempre inovando para levar informação de qualidade para você. A gente se vê. Tchau!